Oi, pessoal! Eu sou a Júlia e está começando mais um episódio do História Alternativa. No episódio desta terça-feira, falarei sobre o processo de colonização do continente africano e o imperialismo. Você já conhece o novo quadro do História Alternativa? Nos episódios do Cultura, vamos debater sobre temas importantes que permeiam as ciências sociais. Os episódios do quadro vão ao ar toda sexta-feira. Se você ficou curioso, te convido a conferir esse projeto. Antes de chamar o episódio de hoje, gostaria de pedir que siga o podcast no Instagram e curta nossa página no Facebook. Afinal, são por esses canais que você receberá informações sobre as nossas novidades. Então fique atento para não perder nada. Também não se esqueça de avaliar o podcast com as 5 estrelas se você estiver nos ouvindo pelo Spotify. E se você quiser sugerir o tema dos episódios futuros, envie um e-mail para historiaalternativa.podcast@gmail.com. Dados os recados, vamos para o episódio? Continua comigo depois da vinheta! A colonização da África pelos europeus nos leva de volta ao século XV, quando Portugal dominou os primeiros territórios na costa atlântica do continente. Na busca por uma rota para as Índias, os portugueses encontraram ali uma grande oportunidade de atender às suas necessidades mercantilistas. Após os primeiros contatos, que nem sempre eram amigáveis, com aldeias e reinos africanos, os lusitanos passaram a instalar feitorias no litoral. E foi justamente a partir delas que era possível explorar metais preciosos, marfim e produtos agrícolas. Mas foi a mão de obra escrava o carro-chefe da economia portuguesa na África. O tráfico negreiro contava com a participação das elites locais, que trocavam os cativos por mercadorias trazidas pelos europeus, como no caso do tabaco, aguardente e diversos outros produtos manufaturados. A princípio, os cativos eram levados para as plantações de açúcar existentes nas ilhas do norte do continente, e em menor escala, para Portugal. A partir do século XVI, porém, o Brasil passou a ser o principal mercado consumidor de escravos. A intensa exploração da mão de obra desarticulou as economias de vários povos africanos. As rotas comerciais que cortavam o Saara começaram a escassear, pois produtos e escravos tinham outro destino: atender os europeus estabelecidos na costa atlântica. Além disso, alguns grupos tribais se especializaram na busca e captura de cativos, o que não era muito comum anteriormente. No entanto, é muito importante ressaltar que a colonização africana se limitou praticamente ao litoral até o final do século XVII. O mapa do interior da África ainda era bastante nebuloso à época. Isso se deve ao fato de que, durante a Idade Moderna, os interesses europeus se concentraram muito mais na América do que na África. Essa situação só começou a mudar lá no início do século XIX, com a gradual conquista da independência das colônias americanas e também com a Revolução Industrial. Buscando novas fontes de lucro, grandes empresários europeus, associados às políticas de seus estados nacionais, passaram a se interessar por aquele continente, até então pouco conhecido. Foi a partir do final do século XVII que surgiram inúmeras expedições de missionários e exploradores em direção ao interior da África. Além disso, grupos de missionários passaram a atuar no continente com o objetivo de converter povos, difundindo o cristianismo. É necessário acrescentar a isso a ação de exploradores movidos com frequência pelo espírito aventureiro e comercial. Essas expedições serviram para verificar, cada uma à sua maneira, as potencialidades comerciais das várias regiões. Acabaram também por contribuir para uma corrida entre os países europeus que disputavam domínios e definiam políticas de ocupação efetiva do interior do território africano.
A esse processo exploratório capitalista, nós historiadores denominamos imperialismo ou neocolonialismo, que é a forma política que uma nação ou estado assume ao dominar outras nações ou estados. Há vários exemplos de impérios ao longo da história, como o romano, o persa, o inca, entre tantos outros. No século XIX, o termo imperialismo passou a ser associado às ações dos países europeus que iniciaram uma nova onda de colonização em direção aos continentes africano e asiático. Esse processo, segundo alguns autores, está intimamente relacionado à Segunda Revolução Industrial, que a partir da segunda metade do século XIX provocou grandes inovações no campo dos transportes e também das comunicações. Houve também forte avanço das técnicas produtivas baseadas em novas fontes de energia, como o petróleo e a eletricidade. À medida que essas inovações tecnológicas ampliavam a produção, era necessária também ampliação de mercados para absorver os produtos. Além disso, o aumento da produção só poderia manter o ritmo com maior fornecimento de matérias-primas e recursos energéticos. As seguidas crises capitalistas pelas quais a Europa passou no final do século XIX também mostraram que se tornava imperativo absorver outras áreas do globo em sua dinâmica de acumulação capitalista. E para continuar lucrando, os homens de negócio da Europa teriam de investir em outros espaços, buscando novos mercados e matérias-primas. Não bastasse isso, as agitações sociais e crescimento demográfico colocavam na ordem do dia a discussão em torno da transferência de populações para os continentes africano e asiático. Só que a distância em relação aos futuros mercados e a extensão territorial dos continentes a serem explorados eram enormes. Percebendo que era impossível contornar essas dificuldades sem o apoio dos estados nacionais, os capitalistas passaram a apoiar politicamente e economicamente sua atuação política nessas regiões. Aos poucos, as autoridades europeias iniciaram a criação de um grande aparato militar e administrativo nas regiões dominadas. Essa organização formal facilitava a exploração e garantia enormes lucros tanto para os estados europeus quanto para os capitalistas. Se durante a colonização do século XVI os monarcas tiveram um papel preponderante, nesse momento os conglomerados capitalistas foram tão importantes ou até mais importantes do que os estados nacionais. Espero que tenha gostado e conto com você no próximo episódio. Bons estudos e até mais!